De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo nessa terça-feira quente, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou no começo da tarde de hoje que o governo de Jair Bolsonaro irá revogar o decreto das armas. Aliás, já foi publicado, no Diário Oficial a informação. A declaração havia sido dada em privado a senadores durante uma reunião de líderes. Carlos Andreasa, vamos a outra notícia importante do dia. Então, diante da perspectiva de derrota também na Câmara, né, do decreto legislativo ser aprovado e, portanto, derrubar o decreto presidencial, o presidente faz um recuo que parece politicamente muito hábil. Inclusive porque também parece, assim está comunicado, esse movimento derivou de conversas do Poder Executivo com o Legislativo, de conversas do presidente, diretamente ou por meio de seus intermediários, provavelmente, com os presidentes do Senado e da Câmara. Então, a solução apresentada agora me parece uma de consenso. Tudo é possível nesse país, tudo pode acontecer, mas o que me parece acordado aí é que o presidente editou 3 decretos, um revogando os 2 anteriores e 2 dispondo sobre matéria que seria consensual. Assim me parece. Aquilo que o parlamento está disposto a admitir em matéria de armas. E, adicionalmente a isso, será apresentado um projeto de lei que é o correto, que é o trâmite correto, porque afinal de contas, como falamos aqui desde sempre, mexe no Estatuto de Desarmamento, que é uma lei. Para alterá-lo, precisa de outra lei, um decreto não poderia fazê-lo, extrapolava os limites da lei. Então se apresentará um projeto de lei para tratar daquilo que seria mais polêmico. Coisas relativas à flexibilização do porte de armas, calibre de armamento e acesso à munição. Me parece um bom encaminhamento republicano, motivos para se dar parabéns ao presidente Jair Bolsonaro. E aí, Vera Magalhães? Uma confusão maluca, né? O Onyx Lorenzoni correndo pro Congresso, correndo entre o Salão Azul e o Verde, depois deu uma declaração, teve lambança anterior, porque o porta-voz chegou a negar que o decreto fosse revogado diante das primeiras notícias. Os jornalistas foram cobrá-lo, né? A imprensa fazendo seu papel ali diante das informações, o porta-voz chegou a negar, então aquele que deveria dar as informações não estava informado, e depois até o Onyx Lorenzoni pediu desculpas pelo fato de o porta-voz ter sido deixado vendido no lance. A solução foi sendo adaptada ao longo do tempo. Decidiu-se que uma parte será em novo decreto, aquela concernente à posse de arma em área rural e aos clubes de tiro, os tais dos CACs, e que o porte de arma ficará para um projeto de lei, que é a forma que o Palácio sabia desde o início que era a maneira de fazer a mudança no porte de armas. E preferiu testar os limites, preferiu pôr o pé na porta e fazer um puxadinho e mandar o decreto, porque afinal somos todos poderosos, podemos fazer isso. O Congresso acertadamente mostrou que não poderia, o Supremo faria o mesmo e seria amanhã que o Supremo julgaria a inconstitucionalidade do decreto. Então seriam 3 as decisões contra essa exorbitância do presidente Jair Bolsonaro, e aí o governo decidiu recuar e recuou para fazer essa solução acertada de comum acordo com os demais poderes. Ainda assim tem polêmicas, né? Tem senadores dizendo que vão apresentar decretos legislativos contra os novos decretos, dizendo que eles ainda assim são inconstitucionais, mas me parece que com a cúpula do Legislativo o governo agora está acertado. É o Onyx Lorenzoni fazendo uma espécie de hora extra na articulação política da qual ele já foi destituído, então ele tem de usar esse fôlego para sair correndo às pressas para consertar a situação, para uma função da qual ele já foi destituído publicamente pelo presidente. Então, por aí se vê o grau da lambança de algo que poderia ter sido simples desde o primeiro momento. Mandava o projeto de lei no dia 1 e aí estava tudo resolvido. É um governo que gasta energia, queima os seus próprios quadros, faz lambança, faz as pessoas que estão trabalhando passarem constrangimento, como foi o porta-voz, tudo isso para endereçar coisas que seriam muito simples e que a gente fala aqui como porque conhece, mas aí, tá jogando contra, nossa, tá torcendo contra. Não, amigo, a gente sabe como funciona. E aí, Alexandre, o que você achou dessa história toda? Eu acho que
A gente está avisando, né, desde o começo, que os ritos têm que ser seguidos, o rito jurídico. Eu me coloco, evidentemente, no lado, vamos dizer, ideológico, derrotado dessa questão. E mesmo assim, eu acho, e esse é o ponto, sempre foi desde o início, que todos os ritos legais têm que ser respeitados. Então, se há problemas de constitucionalidade no decreto que se revoga, o decreto se faz, o projeto de lei começa de novo. Até porque, sinceramente, é uma questão tão importante. Quer dizer, o direito da autodefesa do cidadão, na minha visão, é uma questão tão importante que é melhor que não seja mesmo feita de afogadilho, parecendo que é uma coisa de cima para baixo, de hoje para amanhã. Eu acho importante a discussão da sociedade, que a sociedade fique informada de todos os lados da discussão, que entenda, na minha visão, evidentemente, que o direito da autodefesa não significa que o Brasil vai virar esses clichês, o Brasil vai virar um faroeste, até porque já é um faroeste, já morre gente pra caramba. Na verdade, é dar uma oportunidade para que as pessoas possam fazer uma primeira defesa. Isso não é uma substituição da polícia. Enfim, tem toda uma discussão para ser feita, tem bons argumentos de todos os lados. Então, é até salutar, é incrível falar isso do lado de quem defende a ideia da autodefesa, mas é até salutar que leve-se algum tempo, algumas semanas, que haja uma discussão para que pelo menos o conjunto da sociedade consiga entender, e se eventualmente acontecer de o cidadão conseguir ter plenamente o direito de ter acesso a uma arma de fogo, a poder ter pelo menos dentro de casa a possibilidade de autodefesa, um primeiro combate a uma invasão, que isso seja após uma discussão profunda com a sociedade. Até lembrando, isso é um argumento até, de novo, conservador clássico. A Margaret Thatcher tinha uma frase que eu adorava, que ela dizia o seguinte: primeiro você ganha a discussão, depois você ganha o voto. Então é isso, vamos discutir, vamos falar com a sociedade abertamente, sem medo do debate, e a partir daí, claro que ninguém vai convencer todo mundo, mas pelo menos que uma parte significativa da sociedade esteja tranquila que a defesa dessa ideia e dessa lei não é a defesa do faroeste, do todo mundo contra todo mundo, vamos atirar para o alto, não é nada disso. É um caminho que pode, além de ser um direito individual, pode melhorar e muito a segurança pública no país. Mas estamos abertos a discutir. Existem especialistas com opiniões para todos os lados. É aquela história de que os dados, quando você torce, eles acabam confessando o que você quiser. Então você tem estatísticas e estudos para todos os lados. A melhor solução é mais discussão e não menos. Tem uma questão importante aí, relativa à fala do Alexandre, que é de forma, né? E já que ele falou em conservadorismo, é preciso preservar as instituições e os ritos e as regras. Você pode ser a favor ou contra o porte de arma, em maior ou menor extensão, a posse de arma. Eu sou um crítico, inclusive aqui nesse programa, há muito tempo, da extensão do Estatuto do Desarmamento. Mas há maneiras de se reformar a coisa. E aqui a gente sempre, porque era disso que se tratava, antes de entrar no mérito, porque o mérito não estava no centro do debate, era o aspecto formal do encaminhamento. Via decreto, não seria possível, porque é inconstitucional, porque invadia uma prerrogativa do parlamento, do Congresso. Isso também serve, até uma questão editorial, parece ser a tônica do programa de hoje, também serve para a questão relativa ao habeas corpus do Lula, o julgamento do Lula. Você pode ser a favor ou contra o Lula, você pode ser a favor da liberdade do Lula, você pode ser o que você quiser. Eu não posso ser acusado de lulista. O que eu defendo aqui, antes de tudo, é que o julgamento seja feito com base na lei, com base no regulamento que existe. Se há um habeas corpus, que se trate do habeas corpus, que se examine o habeas corpus. Não um puxadinho que tente vazar o habeas corpus por falta de tempo para examinar o habeas corpus. Isso não faz o menor sentido. É muito importante no Brasil, nesse momento de conflagração, de desrespeito institucional, de depressão política, que a gente bote a bola no chão e nos agarremos aquilo que nós temos. Goste-se ou não da lei, goste-se ou não da Constituição, ache ela boa ou não. A boia de salvação garantidora das liberdades individuais do Lula e nossa é a lei. É a lei que está disponível aí, é o regramento que existe. Fora disso, minha gente, é a barbárie.